Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Márcio e trago para vocês aqui mais uma questão de geometria, hoje falando sobre área sombreada ou área rachorada. Na figura, no exercício proposto, nós temos um triângulo retângulo, incontestável aqui nós temos um ângulo de 90 graus, vértice A, B e C. Os catetos desse triângulo retângulo, eles tangenciam uma circunferência inscrita nesse triângulo, ok? Então a ideia é achar essa área pintada aí. Existem outras formas de se achar, até pediria a você que a forma que eu colocar aqui, se você faz diferente, você deixa nos comentários aí, a gente pode dar uma analisada. Mas antes de começarmos a resolver aqui, eu gostaria de fazer algumas ressalvas que são importantes em se tratando de retas tangentes à circunferência. Pessoal, toda vez que eu tiver um ponto externo à circunferência e por esse ponto passar duas retas que tangenciam a circunferência num ponto, vou tentar fazer aqui o mais... Vou tentar fazer aqui sem borrar. Então, olha só, eu tenho esse segmento aqui, que toca na circunferência num ponto, e esse segmento aqui que toca na circunferência num ponto, ok? Deixa eu encontrar esses segmentos aqui. Mesmo que passe um pouquinho ali, não tem problema. Tá. Vou chamar esse ponto de ponto P, aqui esse ponto de tangência A e esse ponto de tangência B, ok? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: do ponto externo ao ponto de tangência, em ambos os lados aqui, ó, desse vértice, né? De PA sempre vai ser igual a PB. Então, esse lado é igual a esse. Então, ó, PA é igual a PB. Isso a gente vai ter que entender. Isso é potência de ponto. Quando a gente estuda potência de ponto, a gente entende melhor isso aí com exercícios. Eu tenho exercícios no canal sobre potências de ponto. Você pode procurar lá que você vai praticar melhor isso. Então, ó, o ponto externo, do ponto externo até o ponto de tangência, para os dois lados, eles têm a mesma medida. Tudo bem? Uma outra coisa importante, quando se fala de ponto reta tangente a uma circunferência, é o seguinte. Desculpa. Se eu traço o raio tocando no ponto de tangência, ele sempre vai fazer um ângulo, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Isso é algo importante para nós, para o nosso raciocínio. Então, ó, do raio, do centro ao ponto de tangência é o raio. Ou seja, do centro a qualquer ponto da circunferência é o raio. Mas, especificamente, o raio sempre será perpendicular ao ponto de tangência. Não é só ali, é aqui também, ó. Nesse caso aqui também. Gente, por incrível que pareça, se eu falar vocês não acreditam. Essa é a terceira vez que eu tento postar esse vídeo. Uma hora é o peixeiro, outra hora é o padeiro, outra hora é a cultura do Rio de Janeiro, esse lixo da cultura do Rio de Janeiro, que me perdoe quem é carioca e gosta.
cada um tem um gosto, né? Me perdoe, é minha opinião, eu tenho o direito de falar a minha opinião. Então, pode ser que eu esteja escolhendo o horário errado de gravar o vídeo, mas por incrível que pareça, já é a terceira vez que eu jogo o vídeo fora para não prejudicar o vídeo, não prejudicar o que eu vou postar aí, ok? Então, partindo desse pressuposto, nós podemos aqui entender da seguinte forma. Na figura aqui, ó, que foi dada, nós podemos dizer que, e afirmar com toda certeza, que este ponto aqui, ó, ele forma um ângulo de 90 graus aqui. Do mesmo modo que este ponto aqui, ó, tentar fazer não ficar muito tortinho aqui. Sem problema, se ficar tortinho é um esboço, né, pessoal? Aqui a gente não quer a perfeição, porque a perfeição é impossível. Bom, mais ou menos isso. Deu para perceber aqui que aqui é o raio e aqui é o raio. Note o seguinte, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, um de 90 e outro de 90. Esse ângulo central só pode ser 90 graus. Note que se esse lado é igual a esse, pessoal, não tem nem o que conversar. Esse lado é igual a esse. Estamos diante de um quadrado. Então aqui é R e aqui é R também. Logo, nós podemos dizer que este lado todo aqui, ó, AC, é R mais 12. E esse lado todo AB é R mais 18. Tá. E daí? Observa o seguinte, pessoal. Olha o que a gente está querendo encontrar. Antes da gente continuar o raciocínio aqui, olha o que a gente está querendo encontrar. Eu tracei aqui um desenho de um quadrado ali, né? Que ficou um pouquinho tortinho ali, mas me perdoe. Então, olha só. O que nós queremos encontrar é exatamente isso aqui, ó. Que nada mais é que, se você olhar direitinho, professor, isso é um setor circular. Está corretíssimo pensando assim. Está corretíssimo. Além de ser setor circular, ele é o quê? 1/4 da circunferência, 1/4 do círculo, 1/4 da área do círculo, certo? O que eu quero encontrar é o quadrado, a área achurada, que eu vou chamar de AH, é igual à área do quadrado menos 1/4 da área, se você considerasse a circunferência como toda, né? E o raio aqui, né? Esse raio, o raio sendo, nesse caso aqui, o RR, ok? Você queria encontrar, na verdade, 1/4 do círculo. Porém, nós queremos encontrar a área sombreada. A área sombreada é 1/4 da área do círculo. Então, se eu pegar o quadrado, isso aqui é 1/4 do círculo. Se eu pegar a área do quadrado e tirar 1/4 da área do círculo, vai me sobrar a área sombreada. Tudo bem? Pois bem, nós vamos partir agora para a solução da questão, que é o problema que nos aparece ali, é achar o raio desse círculo. E aí, aplicando o velho e conhecido Teorema de Pitágoras. Mas como que nós vamos aplicar se nós não temos a hipotenusa? Nós temos a hipotenusa, se você observar, do ponto de tangência até o ponto C, tem a mesma medida deste ponto que eu vou chamar de ponto T aqui, ó, até o ponto C. Então, aqui vale 12 metros. E aqui, do ponto B até o ponto de tangência,
como aqui vale, do ponto B ao ponto de tangência vale 18, aqui também vale 18 metros. Logo, a nossa tangente, a nossa hipotenusa, ela nada mais é do que 12 mais 18. 12 mais 18, 30, né, pessoal? 30. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, para quem não lembra, ó, vértice, lado oposto Azinho. Vértice B, lado oposto Bzinho. Vértice, lado oposto Czinho. Então, diz que nós temos que entender o seguinte, que um dos teoremas mais importantes da geometria plana o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Podemos escrever isso ao contrário? A soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa? Lógico, é até melhor para nós. Vamos fazer isso? Então vai ficar R mais 12 ao quadrado, peguei um cateto, B, mais o cateto C ao quadrado, R mais 18 ao quadrado, isso é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu fiz isso só para uma questão mesmo, para colocar a variável no primeiro membro da equação, tá? Então, olha só, resolvendo isso, me permita usar a régua para ficar um pouquinho mais elegante aqui o cálculo. Nós estamos diante de um quadrado, do quadrado da soma. Então, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto do primeiro vezes o segundo, 24R, mais o quadrado do segundo, 12 ao quadrado, 144. Mais, novamente, o quadrado da soma, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o produto do primeiro vezes o segundo, 36R, mais o quadrado do segundo, 324. 324, 18 ao quadrado, 324. Isso é igual a 30 ao quadrado. É só pensar, 3 ao quadrado dá 9 e acrescentar 2 zeros. E aí nós temos aqui, ó. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E aí nós podemos melhorar aqui 2 vezes o raio ao quadrado, 36 com 24 mais 60R, mais, desculpa pessoal, 468. E aí eu queria fazer essa conta aqui para vocês aqui, ó. Por mais que 144 com 324. Vou fazer a conta aqui, pessoal, porque é importante a conta. 448, 6, 468. Isso é igual a 900. Note que toda a minha equação são números pares e o coeficiente ou parâmetro do R ao quadrado é 2. Eu posso dividir tudo por 2, encontrando uma equação mais simples e vai melhorar muito a nossa vida. R ao quadrado mais 30 ao quadrado, 30R, né? Mais 468 dividido por 2 dá 234. Isso é igual a 450, que 900 dividido por 2, 450. Eu vou passar o 450 para o outro lado da igualdade. R ao quadrado mais 30R
mais 234 menos 450. E aí você vai fazer a conta. 450 menos 234. 10 menos 4, 6. 4 menos 3 dá 1. E 3 menos 2, 4 menos 2 dá 2. 200, isso aqui igual a 0. Aí você vai ter aqui, ó, r ao quadrado mais 30r mais não. Aqui é menos, né, pessoal? Porque é 450 menos isso aqui, né? Então eu repito o sinal do maior. Vou fazer uma correção aqui rápida, mas é menos mesmo. Nesse ponto você tem que ter muito cuidado para não ir para caminhos tortuosos. Menos 216. Isso igual a 0. E aí os parâmetros da nossa equação do segundo grau, parâmetros ou coeficientes né, dos termos da equação, o coeficiente do r ao quadrado o a, né, no caso da nossa equação, é 1, o nosso b é 30 e o nosso c é menos 216. Vou botar um menoszinho aqui, né, pessoal, para não vacilar. Olha, existem várias formas de se resolver essa questão, essa equação, mas escolha aquela que você achar, se sentir mais seguro. Evidentemente, quanto mais rápido você fizer, melhor. Vou fazer pela fórmula do discriminante da equação, pela fórmula de Bhaskara, fazendo da seguinte forma. O delta é o b ao quadrado, no caso 30 ao quadrado dá 900, menos 4 vezes o a, vezes o c, que é menos 216. E aí nós temos um delta igual a 900, menos com menos dá mais, e 4 vezes 216 vai me dar 864. Fazer a continha aqui. 4 vezes 216. 6 vezes 4, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. 4 vezes 2, 8. 864. E aí eu tenho que somar ali o 900 ao 864. E aí eu somo aqui, né, pessoal? Vou somar e vou encontrar 4, 6 e 17. 1764. Não precisa se assustar com esse número, uma vez que a gente pode fatorar, decompor ele em fatores primos, tá? Mas como eu disse a você, escolha o melhor método para você resolver a equação. Não existe só esse método, existe o método da soma e do produto. Eu preferi esse, uma vez que, como o número aqui é muito grande, eu teria que ficar pensando muito, fazendo muitas tentativas. Então, a nossa variável da equação é R. R, só para lembrar, é menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Essa é a fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. Então, o R é menos o B, então vai dar menos 30. Mais ou menos a raiz quadrada de 1764, que é um problema para nós, né? Não é um problema nada. Se você souber decomposição em fatores primos, você mata essa questão com muita tranquilidade. 2 vezes o A, que é 1. E aí você tem o R, que é igual a menos 30, vai continuar o menos 30, mais ou menos, vamos achar a raiz quadrada de 1700
1764. Eu vou decompor em fatores primos, né, pessoal? Fazendo a divisão aí por 2, né? 1764 por 2 dá 882. E aí você faz a continha aí por 2 depois. Por 2 dá 441. Por 2 dá 147. E aí você, por 2 já não é mais, né? Perdão, aqui por 2. Aqui eu fiz o vacilo aqui, ó. Por 2 dá esse. Por 2 dá esse. Agora que não é mais por 2, é por 3. Por 3, 441 por 3. Por que 441 é por 3? Porque se você somar os algarismos, der um número na tabuada de 3, esse número é divisível por 3. 4 e 4, 8 com 1, 9. 9 é por 3, então 441 é por 3. 441 por 3, você fazendo a conta lá, 441 dividido por 3. 1 vezes 3, 3, para 4, 1, abaixo 4, 4 vezes 3, 12, para 14, 2, baixo 1, 3 vezes 7, 21, para 21, nada. Então, 147 ainda é por 3, vamos ver? 5 com 7, 12, 12 é por 3, então 147 também é por 3. Dá 49. Se quiser parar aqui, já dá para parar, porque nós já temos que o 49 é um quadrado perfeito. Que aí você já ganha tempo. Ó, 49 não é um quadrado perfeito? Qual a raiz quadrada de 49? 7. Então eu posso escrever assim, ó. Eu posso pensar assim, ó. Tudo que tiver elevado ao quadrado vai sair do radicando. E aí você tem vezes 7 aqui, ó, vezes 49 aqui, ó. Vamos extrair a raiz quadrada, ó. Vai ficar 2... Aqui é 3, né, pessoal? 2 vezes 3... 2 vezes 3 vezes 7, que é a raiz quadrada. Então, ó, 2 vezes 3 vezes 7. 6 vezes 7... 6 vezes 7, 42. A raiz quadrada de 764 é 42. 42. Ah, professor, eu não queria parar aqui não, quero continuar. Por 7 dá 7, por 7 dá 1. Fiquei com a fatoração com, nesse caso aqui, eu vou extrair a raiz quadrada de 1764, vai ficar o quê? A raiz quadrada, e aí eu vou escrever bem espremidinho aqui, é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado. Tudo que tiver ao quadrado eu tiro do radicando, vai ficar 2 vezes 3 vezes 7. E 2 vezes 3 vezes 7 dá 42. 6 vezes 7, 42. Então, dividido por 2. Então, nós temos aí, nesse caso, duas raízes reais diferentes, onde o R1 é menos 30. Menos 30 mais 42 dividido por 2. E o R2, que é a segunda raiz, é menos 30 menos 42 dividido por 2. Nesse caso aqui eu tenho 12 dividido por 2 dá 6. E neste caso aqui eu tenho 72 dividido por 2 dá menos 36. Note que nós estamos falando ali de comprimento, né? De medida, não convém, não serve para gente. Não serve esse valor negativo, ok? Esse valor negativo aqui não serve. O único valor que vai servir para nós é o 6. Encontramos o raio que é 6, aí a gente vai voltar
naquilo que nós esboçamos aqui, ó. A área achurada é a área do quadrado, que no caso vai ser R ao quadrado, né? Porque o lado do quadrado aqui na figura é R, e se a área é o lado ao quadrado, então a área desse quadrado é R ao quadrado. Então, a área achurada, deixa eu ver se está focado aqui. A área achurada é a área do quadrado menos o quê? 1/4 do círculo, né? A área do círculo é πr ao quadrado. Tudo bem. E aí nós ficamos no seguinte, que a área achurada é a área do quadrado R ao quadrado menos 1/4 de πr ao quadrado. Nós não vamos efetuar isso aqui, vamos substituir por... Podemos tirar o mínimo múltiplo comum para nos ajudar aqui, né? A área achurada. Tirando o mínimo aqui, vai dar 4R ao quadrado menos πr ao quadrado, isso tudo sobre 4. Essa é a expressão que representa a área achurada. A área achurada. A área achurada, nós temos o raio que é 42, então vai ser 4 vezes 42 menos π vezes 42 ao quadrado, né? Isso aqui é o quadrado, 42 ao quadrado, dividido por 4. Então, a área achurada vai ser igual, como o 42 saiu de 1764, né? 1764, o 42. Então, a gente já sabe que o valor aqui é 1764. Então, nós podemos... Pessoal, eu fiz uma confusão aqui. O R não é 42. Olha como é que é a doideira. Eu fiz uma confusão. O R é 6. É 6. Ê, Jesus Cristo. O R é 6. Então, olha só. A configuração aqui ficou errada aqui. 6 ao quadrado. 6 ao quadrado. Ok? Então, vai ficar assim, ó. 4 vezes 36 menos 36 π sobre 4. Podemos colocar o 36 em evidência. A área achurada é o raio. 36 é o raio, tá aqui, ó. Então o raio a área vai ser o quê? Não vai dividir esse 4 por esse 4 aqui não, pelo amor de Deus, hein? A área vai ser o quê? Vou colocar o 36 em evidência, vezes 4, vou dividir o 36, 4 vezes 36 dividido por 36, vai dar 4, menos 36π dividido por 36, vai dar π. Isso tudo dividido por 4. E aí a gente conclui que a área achurada é o quê? O 36 eu posso cortar por 4, dá 1.
36 por 4 aqui dá 9, vai ficar 9, certo? 9, isso mesmo, 9, que multiplica 4 menos π metros quadrados, ok? Essa é a área que nós queríamos encontrar. Se a gente fizesse uma aproximação para π aí seria um outro caso, mas não foi o caso da aproximação. Então, a expressão que melhor representa, se por acaso, né, no concurso lá ele falar assim, o π é 3,14, aí você teria que fazer uma aproximação aqui, 4 menos 3,14, multiplicar por 9 e aí dizer, aí, ó, deu tanto, aí vai dar evidentemente um número decimal, tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Falha técnica aqui dos 6,42, já deixa registrado aí que foi realmente desatenção, que não pode acontecer num concurso. Espero que tenham gostado, deixe o like, se inscreva se não é inscrito e até a próxima videoaula. Enfim, consegui gravar a aula, apesar da falha técnica aqui no final. Espero que tenham todos gostado. Até a próxima aula e tenham foco no estudo aí.